Vamos aqui para mais um assunto tratando, começamos estudando a questão da sucessão e sequência, depois partimos para progressão aritmética, né? Depois também, no caso da progressão aritmética, a PA, né? A soma dos termos da PA, e agora chegamos à outra parte, né? Progressão geométrica, conhecida PG. Então vejamos aqui, vamos destacar. Então, vou começar aqui pela essa definição da progressão aritmética, PG. PG é uma sequência de números não nulo. Exemplo, né, aí nós temos o primeiro termo, A1, A2, A3, reticência, a enésimo termo, né, a n-1, em que cada termo, ou seja, número, a partir do segundo é igual ao seu anterior multiplicado por um número constante chamado razão da progressão. Veja o exemplo aí, ó. Nós temos aí A2, o item A, é igual a 1 vezes Q. A razão na PA, progressão aritmética, é R. Aqui na progressão geométrica, PG, é Q. O Q identifica a razão na progressão geométrica. No item B nós temos aí A3 é igual a 2, né? Vezes Q, e assim por diante. A4 é igual a 3 vezes Q. Então, numa progressão geométrica, PG, a razão que é igual ao quociente entre qualquer termo a partir do segundo. Então, o termo a partir do segundo é dividido pelo o primeiro, o termo anterior. Então, veja o exemplo aí, ó. Progressão geométrica PG 4, 8, 16, 32, 64. Então, quero a razão aí, ó. Então, a razão Q, na progressão geométrica, você pega o termo posterior, o segundo termo, dividido pelo primeiro termo. Então, A2 eu dividi por A1. Veja aí, ó. Nós temos aí, ó, o segundo termo aí dessa PG aí, ó, é 8, dividido pelo primeiro termo, que é 8. Então, nós temos a razão 4, né? Ou melhor, 2. 8 dividido por 4, 2. No exemplo aí, ó, que se você pega 16, o termo posterior dividido pelo termo anterior, nós temos 16 dividido por 8, vai dar 2. Então, vai dar uma constante aí, ó. Então, a constante aí, no caso, é 2. Quanto à classificação, da mesma forma que tem a classificação da progressão aritmética, né? Aqui também na PG também tem, ó. Se se A1 é maior do que 0 e 0 é menor do que Q, nós temos aí uma PG crescente, certo? Aí está o exemplo aí, ó, A1, primeiro termo, e Q é a razão. Uma razão ela vai ser decrescente se A1, primeiro termo, é menor do que 0 e 0 é menor do que Q. E aí o exemplo está bem esboçado aí. Uma progressão geométrica ela é constante se o Q é igual a 1. Veja o exemplo, olha. 5, 5, 5, 5, reticência. Então, o termo posterior é 5, o primeiro termo é 5, 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, essa aí nós estamos diante de uma progressão geométrica de Q 1 constante. Vamos adiante. O termo geral de uma PG é isso aí, ó. A fórmula do termo geral de uma progressão geométrica PG a fórmula é essa. A n é o termo geral, né? É igual ao primeiro termo vezes Q elevado a 1, Q elevado a n, aliás, menos 1. A n é o termo geral, A1 é o primeiro termo, n é o número de termo e Q é a razão da PG. Veja os exemplos. Eu quero calcular aí, ó, qual é o nono termo da progressão geométrica, 1, 2 e 4. A razão aí, primeiro passo, vamos encontrar o primeiro termo, que é 1. O segundo, a razão, no caso, 2 dividido por 1, a razão vai ser 2. E o número de termo, que é, como ele quer o nono termo, então o número de termos são 9 termos. Então, aplicando a fórmula direto aí, ó, a n é igual ao primeiro termo, a 1, vezes q elevado a n menos 1. Então, o primeiro termo é 1, a razão é 2, é só, como é 9 termos, o número de termos 9 menos 1, vai dar 8. Aí 2 elevado à oitava, certo?
chegamos aos resultados aí, do nono termo de 256. É uma aplicação direta da fórmula. O exemplo 2, determinar a razão. No caso aqui, eu quero só que você determine a razão da PG. A razão, o segundo termo dividido pelo primeiro. Termo posterior dividido pelo termo anterior. Então, 1 vai dar o quê? Vai dar 1 meio. A razão Q. Bem simples. O exemplo 3, achar o sétimo termo da progressão geométrica. Então, eu tenho o primeiro termo 1 meio. E aí vou encontrar a razão. Certo? A razão aqui, ó, A2 dividido por A1. Então, dividindo fração, se repete a primeira pelo inverso da segunda. Então, 2 vezes 1, 2, dividido por 1 vai dar 2. Então, a razão aqui é 2. Então, faz uma aplicação direta na fórmula. Ele quer o sétimo termo, então A7 é igual ao primeiro termo, que é 1 meio, vezes 2 elevado a 7, que é o número de termo que ele quer, menos 1. Então, repetindo aí, ó, 1 meio, vezes 2 elevado a 6, 7 menos 1 vai dar 6. Então, 2 a 6 vai dar 64. 64 dividido por 2 vai dar 32. Então, o sétimo termo aí é 32. Chegamos aqui à soma dos termos de uma PG finita e também depois da PG infinita. Vejamos primeiramente a soma dos termos de uma PG finita. Da mesma forma como nós temos aí a soma dos termos de uma progressão aritmética, nós temos também a soma dos termos de uma PG finita e de uma PG infinita. Vejamos o primeiro caso da PG finita. Então, nós temos aí, ó, a fórmula direta é essa, ó, Sn é igual ao primeiro termo vezes 1 menos Q elevado a n dividido por 1 menos Q. Então, é você realmente aprender, à medida que você vai exercitando, aprender essas fórmulas aí. Matemática é muito simples. Você resolvendo uma lixa, 2 lixas de exercício, você internaliza isso fácil. Veja a aplicação da fórmula aí, ó. Determinar a soma dos 8 primeiros termos dessa PG aí, ó. Então, eu tenho aí, ó, essa PG 1, 2 e 4. Então, aplicando a fórmula, o oitavo termo, né, os 8 primeiros termos. Então, o primeiro termo é 1, então 1 menos 2, né, que eu já calculei no caso aí, a razão que é 2, 2 elevado à oitava, né? Então, 2 elevado à oitava vai dar 256. 1 menos 256 vezes 1 vai dar menos 255. Então, menos 255 dividido por menos 1 vai dar 255. Menos com menos dá mais. Então, a soma dos termos de uma PG finita. Segundo exemplo, qual é a soma dos 5 primeiros termos da PG? Ó? Nós temos aí, o primeiro termo é 4, a razão aí, ó, 12 dividido por 4 vai dar 3, então aplica direto na fórmula. O primeiro termo é 4, 1 menos 3 elevado a 5, que é a quantidade do número de termos, e aí vai dar 3 elevado a 5 vai dar 243, menos 1 vai dar menos 242, vezes 4, né, vai dar menos 968, dividido por menos 2. Vai dar 484. Ok? Então, dessa forma que você resolve os termos de uma PG finita. Agora vamos para uma PG infinita. Soma dos termos da PG infinita. A PG finita tem uma formulazinha e a PG infinita também tem uma formulazinha. A fórmula que vamos utilizar na PG infinita é a seguinte. Ó. Sn é igual a 1 dividido por 1 menos Q. Certo? Ou seja, a soma da PG infinita é igual a 1 menos Q. Também pode ter essa notação. Vamos ver esse exemplo aí de uma PG infinita. Determinar o valor de x na equação. É x mais x sobre 3 mais x sobre 9 mais etc. igual a 3. Né? E aí nós temos essa solução aí. Ó. Certo? Então você vai perceber que é uma aplicação direta da fórmula. Não tem como, certo? Então, Sn, que é a soma dos números de termos de uma PG infinita, é igual a 1 ao primeiro termo dividido por 1 menos Q, que é a razão.
Então, nessa equação aí, ó, x é o primeiro termo, certo? E 1 menos q, a razão aí no caso vai ser 1/3, né? Você vai encontrar desenvolvendo esse cálculo aí. Então, nós temos aí x, né? Que é o primeiro termo, dividido por 2 sobre x é igual a 3. Resolvendo essa proporçãozinha aí, nós temos 3x é igual a 6. Né? Então, 6 dividido por 3 vai dar 2, bem simples. Né? Então, é isso, pessoal. À medida que a gente vai exercitando esses cálculos, tanto da progressão aritmética, da soma dos termos de uma progressão aritmética, como também da progressão geométrica, PG, certo? Utilizando o termo gerado APG. Então, fique exercitando, fazendo seus rascunhos aí sobre esses assuntos que eu não tenho dúvida que você é inteligente, você vai aprender. Ok? Então, era isso e até a próxima.